3 dias se passam e chegamos à cerimônia, onde os outros 3 mestres de sangue são apresentados pra gente. Aqui é anunciado que o guardião Yu Zheng do Pico do Meio continuará como mestre de sangue. Ao se tornar o líder do Pico do Meio, a multidão começa a cantar pro novo mestre de sangue, e vemos que os outros mestres de sangue discutem como eles podem se dar bem com ele. O Xian explica que seu pai, mestre de sangue, na verdade já tem um vínculo bem estreito com ele. Tudo que ele consegue fazer agora é pensar que desde que ele possa concluir a cerimônia de ascensão sem problemas, tá tranquilo para ele. Ele estará apenas um passo do que realmente deseja, a relíquia da eternidade. Então os guardiões ao seu redor explicam que assim que ele completar 3 estágios, a cerimônia terminará. Os guardiões representam o primeiro estágio e começam o seu ataque. O Yu Zheng subjuga todo mundo facilmente e eles afirmam que todos os guardiões juram lealdade a ele por toda a vida. Ele recebe o token de mestre de sangue, mas o Song chega pedindo para ser iluminado, assim como ele representa o segundo estágio. Os espectadores apontam que a cerimônia é apenas para trocas de habilidade, mas o Song estava claramente se preparando para lutar seriamente. O Yu Zheng estava bem preparado, porque os dois lutam intensamente. Para conter a sua raiva, ele faz bem em manter o Yu Zheng ocupado, mas eventualmente fica muito claro por que o Yu Zheng é o mestre de sangue agora. O Song admite a sua derrota e anuncia que os anciões também juram lealdade ao Yu Zheng por toda a vida. Ele dá uma espada ao Yu Zheng, mas o avisa para não se tornar complacente, porque ele ainda planejava superar o Yu Zheng um dia. O Yu Zheng segue para o estágio final, onde se depara com a June. Ela explica que também gostaria de ser iluminada. Os dois começam a lutar, mas usando esquivas para desviar, ele começa a lutar sério. O Yu Zheng rapidamente ganha vantagem sobre ela. A June fala que tudo o que ela pode fazer agora é admitir a sua derrota. Ela anuncia que jura lealdade a ele por toda a vida. O Yu Zheng veste o manto do mestre de sangue e todos os discípulos do Pico do Meio juram lealdade para toda a vida. Os patriarcas dão ordens aos mestres de sangue dos 4 picos quando a guerra entre 2 setores estiver próxima. A partir de amanhã, o setor se limitará a preparar para a guerra. Ninguém deve sair ou entrar. O mestre de sangue e o grande ancião de cada pico liderará seus discípulos e enviará tropas para as fronteiras. Ele então concorda com as ordens, mas secretamente pensa que terá que partir antes do confinamento de amanhã. Ele planeja em voltar em algum momento, embora na esperança de que ele possa parar a guerra. Ele percebe que a June estava saindo assim que os outros mestres de sangue chegam para o parabenizar. Todos o elogiam com a esperança do setor de sangue, mas o Yu Zheng tenta ser humilde sobre tudo. Quando a June estava sozinha, ele pensa no quanto as coisas mudaram agora que eles têm status diferentes e as coisas não são mais as mesmas. O Yu Zheng chegou logo depois e expressa sua preocupação com a sua saúde, mas fica surpreso ao ver que ela se curva a ele por sua gratidão. Como ele agora é o mestre de sangue, ele gostaria que ela se comportasse normalmente, mas ela estava determinada a cumprir as formalidades. Ele se pergunta se é apenas por conta do seu novo papel como mestre de sangue, mas a June não quer revelar que ela estava se comportando do jeito que está e só quer que ele saiba que ela tem seus motivos. O Yu Zheng aponta que, embora ele só esteja onde está por conta dela, quando ele estava indeciso, ela o fez entender o que era mais importante para ele e ele nunca esquecerá. Ele deu a ela o token de sangue, enquanto ele a lembra de como ele prometeu dar a ela tudo o que ela queria. Escutar que ele se lembra dessas palavras de muito tempo atrás deixa ela muito surpresa, mas ele explica que não importa o quanto as coisas mudem, não importa o quanto ele mude, ele sempre se importará com ela. O Yu Zheng dá seu adeus a ela e diz para ela se cuidar e vai embora. Assim que ele faz isso, a June afirma que ele realmente não precisava da sua ajuda para facilitar as coisas. Ele sempre sabia o que queria e o que deveria fazer. Só então os preparativos para o confinamento do dia seguinte começam. Como instruído, todos estavam olhando as entradas e saídas para impedir que alguém se comportasse de maneira suspeita. Na floresta, os demônios se comportam de maneira muito inquieta e um deles se levanta ambiciosamente diante dos outros para exclamar que o Pico Sem Nome os escravizou por muito tempo. Ele declara que agora é hora de lutar contra a opressão e derrubar o setor da corrente sanguínea.
No salão do mestre de sangue, o Bai fala com o Dan que esteve na sua bolsa o tempo todo e afirma que eles não têm tempo a perder, porque eles devem sair antes que as coisas piorem. O Dan questiona se eles têm tempo suficiente, mas o Bai explica que quanto tempo leva depende do quão precisa das informações o Dan deu da relíquia pro Bai. O Bai usa o seu olho do céu alcançando os olhos da lei e quebra o terreno porque é onde a câmara secreta deveria estar. Mas só então o mestre adivinho bate na porta e pede para falar com o novo mestre de sangue. Quando ele entra, o adivinho não pode deixar de pensar sobre a rapidez com que o Wizeng aumentou muito o poder e agora entende que o seu pequeno corpo pode aguentar apenas alguns socos do Wizeng. O Bai foi falar com ele e fica muito surpreso quando o adivinho se cai de joelhos para se desculpar por ter ofendido ele tantas vezes. Ele afirma que foi ignorante por muito tempo, mas agora ele decidiu não sair até que ele seja perdoado. E é claro que o Wizeng quer que ele saia. Então ele explica que estava tudo certo, já passou e ele não tem mais ressentimentos em relação ao adivinho. O Wizeng tenta mandar ele embora, mas o adivinho fica em descrença por ter sido perdoado tão rapidamente. O Wizeng garante a ele que estava tudo bem. Então, o adivinho dá a ele um antigo talismã divino como uma demonstração de lealdade. O Wizeng aceita o presente rapidamente, mandando ele embora para o seu caminho de novo. Mas o adivinho revela que há mais uma coisinha. Ele grita alto para todos os outros se revelarem e vemos que vários discípulos trouxeram presentes para o Wizeng como uma forma de o parabenizar por sua nova posição. Eles querem dar seus presentes um por um, mas o primeiro discípulo era muito lento. O Wizeng fica impaciente, mas os discípulos explicaram que só ficaram assim depois da chuva tóxica anterior do Bai. Eles imploram desesperadamente por sua ajuda para restaurar a sua saúde, mas estava tudo um caos. O Wizeng estava ficando sem tempo e ele rapidamente diz a eles que vai dar a todos eles elixires juntos com outras coisas se eles simplesmente saírem e esperarem pacientemente. Mas alguém bate na porta de novo e ele não fica muito feliz ao ver os mestres de sangue. Eles têm um assunto urgente e explicam que fizeram uma anotação aos patriarcas para alimentarem o cultivador do estabelecimento Hemley, do setor de fluxo espiritual, porque eles acabaram de receber um relatório de que o Bai não foi isolado nos últimos anos, mas é um suspeito de ter se infiltrado no setor de corrente sanguínea. Eles acreditam que essa é uma oportunidade perfeita para derrubá-lo e não quer perder a chance. Como mestre de sangue, eles se oferecem usando uma oportunidade para compartilhar a glória. O Wizeng pensa em como eles só querem usar a sua força e como a história com ele se eliminando nunca acontecerá. Ele concorda em assinar o juramento e eles o admiram por sua coragem. O mestre de sangue do Pico Sem Nome explica que ele deve apenas partir imediatamente, porque um cultivador de demônios desonesto criou problemas no seu pico e ele deve lidar com isso. O Wizeng percebe que esse problema deve estar crescendo há algum tempo, porque não havia contratempos quando ele estava refinando elixires lá, e aponta que ele está saindo bem a tempo dali. Momentos depois, o Bai desce para a câmara secreta e usa um elixir que ele fez para abrir as portas. Quando lá dentro, ele percebe o quão gigantesco o lugar é, mas ele estava confiante de que ele será levado para a relíquia da eternidade se ele apenas seguir a pílula de abertura da porta. Algum tempo se passa enquanto ele se pergunta por que ainda não chegou ao fim, mas descobre que agora ele estava sob ataque. Ele não pode determinar a sua origem, mas algo fica muito estranho com a chave do sangue e usa seus olhos da lei. Vendo os ataques chegando, isso permite que ele se esquive deles, mas ele não entende porque que ele não consegue cortar completamente as mãos de sangue. As mãos eventualmente o capturam, mas por avisos de que não há mãos perto da pílula de abertura da porta, ele faz uma aposta chamando a pílula para ele e provavelmente é capaz de usá-la para dispersar o sangue. Uma imagem aparece diante dele, fazendo ele perceber que ele estava em um caminho sem fim, onde o começo e o fim estão conectados. O caminho começa a desmoronar e ele vai caindo, mas ele fica surpreso ao ver que ele acordou a verdadeira câmara secreta do ancestral de sangue. Fazendo seu caminho mais a fundo na câmara, ele encontra um baú, enquanto ele determina que é aqui que essa relíquia da eternidade deve estar. O Bai sacrificou a sua vida nos últimos 5 anos para chegar aqui. E surpreendentemente, embora ele abra a caixa, ele só encontra uma pena que ele acha muito bonita, mas claramente não é um tesouro.
Ele se pergunta se a relíquia da eternidade é a outra coisa na caixa, mas era apenas uma concha com uma aparência comum. O Bai assume que deve ser um teste e tenta adivinhar, mas não consegue fazer nada. Ele fica sobrecarregado com isso ao perceber que acabou de perder 5 anos da sua vida para obter um casco de tartaruga. O Den aponta que o Zeng não tem mais utilidade para ele e pede que ele seja liberado. Então, o Bai o chuta para fora da sua bolsa. O Den aponta que o misterioso ancião nunca disse como seria a relíquia, e ele determina que, embora ele trabalhe tanto para a relíquia, ele deve sair de mãos vazias e voltar para casa. Ele tenta correr, mas é interrompido bem na hora pelos guardas. É explicado que é muito perigoso passar agora, e eles fecham a passagem. Mas um guarda avisa para eles não ter pressa para fazer o que estava fazendo. Mas um outro apareceu falando que recebeu ordens para deixar o Zeng passar. Todos se despedem dele, o respeitando muito, e expressam confiança de que ele terá sucesso em capturar o grande monstro lá fora. Eles pediram que ele voltasse em segurança, mas pensam em como ele nunca pode ter a chance de voltar. E ele vai. O Zeng leva a matriz de transporte para fora e pensa em como ele veio originalmente para pegar a relíquia da eternidade. Ele conseguiu chegar lá, mas não consegue entender por que sente tanta agonia. Logo, fica claro quando ele começa a relembrar de todas as pessoas que ele conheceu que foram sinceras com ele e todas as honras pelas quais ele lutou com seu sangue e suor. Ele se lembra de quando foi informado pela primeira vez sobre a mão do ancestral de sangue, mas agora, infelizmente, ele não tem escolha a não ser deixar tudo e seguir em frente, voltando para o fluxo espiritual.